E eu quero meditar com os irmãos nessa noite, então, sobre enfrentando a noite escura de alma. É o tema da nossa reflexão. Esse é o tema de um livro. Um livro de São João da Cruz. São João da Cruz foi monge carmelita. E o livro que ele escreveu é um dos livros de reflexão também da nossa classe de homens, de adultos, que o seu Elcio, que o Celso Lopes vai conduzir nesse módulo, no módulo da nossa escola dominical, nesse semestre. Ele escreve esse livro dizendo da maneira como às vezes surgem, de forma inesperada até, algumas lutas, algumas dificuldades, tempos adversos, momentos difíceis, a vida de qualquer pessoa. Quando tudo parece estar muito bem, algo de repente aparece, e que nos preocupa, e que angustia a nossa alma, e que entristece o nosso coração. E que podem trazer algumas interrogações à nossa mente, e que podem levar à nossa vida uma certa incerteza. Ele diz que essas dificuldades, elas vêm por muitos motivos. Você pode, observando a sua vida, até enumerá-los aí. Em razão das circunstâncias, do tempo, das lutas na cidade, das crises no país, das guerras que se estabelecem, das leis que são aprovadas, que nem sempre nos beneficiam e algumas vezes nos prejudicam, em razão de uma enfermidade que surgiu quando tudo parecia andar muito saudável, uma dificuldade financeira, uma preocupação com o filho, com a filha, a violência que de repente bate à porta, ou um vício, as drogas, o crime, que ronda as famílias e que, de alguma forma, assalta o nosso coração e tenta tirar de nós a alegria, a paz, a harmonia familiar. Então, são muitos os fatores. Alguns provocados por nós, em razão dos nossos pecados, ele diz. Mas há aqueles fatores até de provas que nos vêm de Deus, no propósito de nos arregimentar. Há uma grande verdade que ele levanta neste livro. É quando ele vai dizer que sempre há de existir a mão de Deus aí, ou fazendo, nos conduzindo à prova, nos lançando no deserto, quem sabe, ou pelo menos permitindo que situações adversas cheguem até a nossa vida. O propósito de Deus é sempre trazer lições. O propósito de Deus é sempre agir em nosso favor. O propósito de Deus é demonstrar para nós de que há algumas atitudes, algumas propostas que Ele tem na sua palavra, das quais nós devemos seguir. E ao segui-las nós vamos aprender a enfrentar as noites escuras, difíceis, duras, que a nossa alma passa. Quero ler com os irmãos um texto que é um momento especial, difícil, que eu denomino aqui também de a noite escura de alma para Jesus Cristo, aquele que é o Senhor e Salvador nosso. Jesus é o nosso exemplo em tudo, e não seria diferente nas dificuldades, nas lutas, no tempo da aflição também. Mateus capítulo 26, a partir do verso 36, Jesus no Getsemane. Esse texto está aqui também projetado, para facilitar aos irmãos acompanhar a leitura. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, de versão revista e atualizada, Jesus no Getsemane. Deixa eu só ver aqui aonde que eu tenho que pular a tela, para que os irmãos possam acompanhar. Em seguida, foi Jesus com ele a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se com o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro: então nem uma hora pudestes vós vigiar comigo?
vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim esse cálice sem que eu beba, faça a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos e vamos. Eis que o traidor se aproxima. Até aí, irmãos, que Deus acrescente graça à nossa vida, pela reflexão que fazemos da sua bendita palavra ao nosso coração. Provações, dificuldades, lutas, aflições, às vezes angústias, quem não as sofre? Qual o ser humano que está isento delas? Nenhum de nós. Não há preconceito para as lutas, para as dificuldades. Seja rico ou pobre, preto ou branco. Aquele que teve a oportunidade de ter estudos e pode pendurar os seus diplomas na parede, ou aquele que não conseguiu nem ler e escrever. A verdade é que que você, dentro de uma posição, ocupando uma posição elevada na sociedade, ou sendo um anônimo na sociedade, qualquer pessoa está sujeita a ter que viver as suas aflições, as suas lutas, as suas angústias. Às vezes nós não sabemos o que tem passado os nossos irmãos, aqueles que se assentam conosco nos mesmos bancos, nas lutas que eles enfrentam, nas angústias que eles têm durante a semana. Nós não imaginamos a pressão que eles sofrem no trabalho, não podemos pensar na perseguição que ele tem agora enfrentado do seu vizinho, daquele que se levantou contra a sua vida para dizer: eu vou ser uma pedra no seu sapato, eu vou te perturbar, eu vou fazer o que eu puder fazer para que você não fique em paz, jamais fique em paz. Parece que essas coisas não acontecem aos cristãos, mas elas acontecem. Às vezes nós pensamos que não, e às vezes elas nos vêm e vêm até a vida dos nossos irmãos cristãos pelo simples fato de eles exercerem a sua fé. Como nós ouvimos da Rúbia hoje pela manhã, países onde a liberdade de culto até ela é proclamada, mas de fato essa liberdade ela é limitada e há muitos limites, e a cada vez mais vem leis tentando proibir, tentando desacreditar a igreja, tentando fazer calar a proclamação da igreja contra a sua fé, contra a sua crença. E há países mesmo onde não há liberdade de culto, onde se alguém for pego falando do nome de Jesus, pode ser preso, açoitado, pode ser morto, pode viver as suas aflições por causa do nome de Jesus. Nós também as vivemos aqui. Mas o próprio Jesus é aquele que viveu o seu tempo de angústia, na sua natureza de Deus homem, de Emanuel. Jesus, como Deus, ele não precisava viver angústias, sofrimentos, não precisava sentir no coração, na alma, tristeza. Mas no momento em que ele decidiu deixar os céus, assumir forma humana, descer até nós, ele agora então resolveu suportar as dores, os sofrimentos que os seres humanos suportam, enfrentar as noites escuras de alma que o ser humano está sujeito a enfrentar também. E ele vive isso aqui no jardim do Getsêmani, que chamamos também de jardim da agonia, quando a sua alma se entristece, quando ele transpira gotas de sangue, pela angústia que vai ao seu coração. Mas há algumas lições que ele compartilha conosco, que esse texto nos traz, e que eu quero compartilhar com os irmãos, aprendendo a enfrentar a noite escura de alma. Porque pode ser você, mas pode ser hoje alguém que você ama, alguém que você conhece, que atravessa um tempo difícil, um tempo incerto, que derrama suas lágrimas à noite, num quarto escuro, que dobra o seu joelho, que clama por socorro. E nesse tempo nós temos que ver
para enfrentar a noite escura de alma, nós precisamos buscar a cumplicidade na oração. Jesus vai até o jardim, Jesus pede a alguns discípulos que parem, que fiquem por ali, e já os avisa, eu vou à frente orar. Mas ele chama Pedro e mais 2 discípulos, e vai um pouco mais à frente, caminha um pouco mais com esses discípulos, e nesse texto ele vai então dirigir a sua palavra a esses 3 discípulos em particular, e ele vai dizer a ele, olha, vigiai aqui comigo, orai por mim, intercedei pela minha vida, eu estou triste, eu estou angustiado, eu preciso da sua oração. Então, pensando assim, irmãos, nós temos que, nós podemos refletir algumas coisas. Jesus, Pedro, Tiago e João. Jesus busca cumplicidade, participação de alguém. Ele não quer passar por isso sozinho, ele não quer buscar a Deus sozinho, ele não quer estar nesse momento de angústia se sentindo desamparado. Ele quer saber que tem alguém intercedendo por ele, alguém por perto dele, alguém que possa auxiliá-lo, não para resolver o problema, mas quem sabe para dizer a ele, nós estamos orando por você, nós estamos clamando ao Pai pela sua vida, para que algo o Pai Celestial realize, de maneira que as aflições passem, que a angústia se vá. Então, é a fé de poder compartilhar as alegrias, mas também compartilhar as dores. A Bíblia nos diz que os crentes, eles são assim. Os irmãos em Cristo, eles vivem dessa forma. Eles se alegram com aqueles que se alegram, e eles choram com aqueles que choram. É por isso que nós temos a nossa lista de intercessão pelas pessoas. É por isso que nós visitamos os nossos irmãos. É por isso que nós nos movemos para ir à casa deles, para nos alegrar no dia do seu aniversário, numa festa, numa conquista. É por isso que nós vivemos nosso tempo de gratidão aqui na frente da igreja, no momento devocional da escola bíblica. Porque nós queremos, de fato, ter cumplicidade naquilo que tem acontecido na vida dos nossos irmãos. É bem verdade, irmãos, que é bem mais fácil. Nós encontramos muito mais pessoas que compartilham conosco, que vivem conosco as nossas alegrias, as nossas conquistas. Aí a casa enche. É só anunciar que tem uma festa. Mas nós precisamos também dispor o nosso coração para compartilhar, para assistir, para comparecer na vida daqueles que estão passando por dificuldades. Nós precisamos buscar irmãos e irmãs da nossa confiança, como Jesus buscou em Pedro, em Tiago, em João, para compartilhar a dor que vai na alma. É bem verdade que você não fala dos seus problemas para todo mundo. É bem verdade que você não fala daquilo que te leva a chorar, daquilo que te preocupa, daquilo que tira a sua noite de sono, para todas as pessoas à sua volta. Mas você precisa ter pessoas especiais, pessoas de confiança, com quem você possa desabafar. Não quer dizer que você quer que essas pessoas resolvam o seu problema. Pode ser que elas não tenham condição de resolver, você sabe disso. Mas você quer senti-las por perto. Quer saber que elas são pessoas que podem orar por você, que podem clamar a Deus a seu favor, que no momento da sua angústia, da sua tristeza, vão compreender, vão ser o ombro amigo, vão ser o ouvido atento, e vão ser a voz que clama diante do Pai, para que as soluções apareçam também. Então, compartilhar conquistas, compartilhar dores, você precisa ter alguém. Você já identificou alguém? Jesus identificou Pedro, Tiago e João. Por isso que ele chamou à parte e abriu o coração e disse o que ele estava sentindo, o que ia na sua alma, e pediu: intercedam por mim, fiquem comigo, clamem a Deus, clamem ao Pai pela minha vida. Há um ensino dessa proposta, especialmente do que se envolve às dores, aos sofrimentos, de que nós somos como batatas do mesmo saco. Apesar de sermos pessoas diferentes, termos tido criação diferente, nós somos todos seres humanos. E todos têm virtudes e todos têm defeitos. Todos nós acertamos e erramos. Todos nós vivemos tempos fáceis e difíceis. Mas que só se faz um bom purê
se as batatas forem amassadas. Ninguém consegue fazer um bom purê de batatas inteiras. Elas são às vezes espremidas. E quando somos às vezes espremidos, nós nos tornamos melhores. Quando as lutas vêm, quando as pressões vêm, quando nós nos apertamos uns aos outros, quando nós misturamos os nossos sentimentos, quando nós compartilhamos a nossa vida, aí algo de melhor pode ser feito de nós. Então é preciso, irmão e irmã, que você identifique alguém com quem você possa compartilhar, com quem você possa se reunir, com quem você possa orar. Quem são os seus amigos de oração, as suas amigas de oração, as pessoas com quem você pode contar, desabafar, ter como cúmplice nas alegrias e nas tristezas. Há algo da palavra de Deus que chega para nós como uma determinação, uma ordem, para que estejamos alertas, atentos, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Quando nós nos comprometemos com o outro, quando nós convidamos o outro a participar, se comprometer com a nossa vida, nós estamos cumprindo o mandamento, cumprindo a vontade de Deus, cumprindo aquilo que é o desejo do coração do Senhor para com a sua família de fé. E é por isso que Jesus chama Pedro, Tiago e João e disse: orai, intercedei comigo e por mim. Mas para enfrentarmos, irmãos, e vencermos a noite escura de alma, há mais lições de Deus ao nosso coração e à nossa vida. É preciso ter fé genuína. Porque ter fé todo mundo tem. Todo mundo acredita em alguma coisa. Alguns acreditam até que Deus não existe, é a sua expressão de fé. É no que eles confiam, é no que eles acreditam. Mas o Senhor nos chama, o Senhor Jesus, a exercermos a fé que enfrenta e que vence a noite escura de alma. É a fé genuína. Porque existe a fé imatura. A fé imatura, irmãos, é aquela fé que confia em si mesmo. Eu sou capaz, eu tenho recursos, eu tenho os meus contatos, eu posso mexer os meus pauzinhos, e aí eu vou dar um curso diferente para a minha vida, e eu vou sair dessa do jeito que eu entender que for melhor. Nem que eu tenha que puxar o tapete desse, de passar por cima daquele, de desrespeitar alguma lei, ou ainda de fazer coisas e atitudes e sentimentos que sejam contrários à vontade de Deus, o querer de Deus. Aqui é cada um por si. É a fé daqueles que confiam na sua capacidade, na sua sabedoria, nos seus contatos, no seu título, na sua conta bancária, não sei. Mas é a fé daquele homem, daquela mulher que confia no agir das suas próprias mãos, no que está ao seu alcance para fazer. No que ela entende de que ele pode fazer, ela pode fazer, e vai se dar um jeito, vai se resolver o problema. Essa é uma fé imatura. A Bíblia chega a dizer assim: não se estribe no seu próprio entendimento. Não firme a sua vida, não sustente a sua vida no seu próprio conhecimento, naquilo que você sabe da vida, naquilo que você tem, naquilo que você pode. Isso é muito pouco. O ser humano, em determinado momento, ele vai chegar a essa conclusão: tudo que eu tenho, tudo que eu sou é pouco diante daquilo que a vida, em determinado momento, vai exigir de mim. Eu não vou aguentar, eu não tenho tudo, eu não vou poder com nada. Eu vou ficar sem controle da situação, eu vou ficar sem jeito de encontrar uma saída. Por mais que eu tente, por mais que eu tenha bons contatos, por mais que as pessoas que estão ao meu lado me amem e queiram o meu bem e trabalhem a meu favor, em determinado momento, a noite escura de alma é tão dura, é tão difícil, que essas pessoas vão chegar à conclusão, na sua fé ainda imatura, de que ninguém pode se sustentar nos seus próprios recursos, sempre. Nós não podemos ter também a fé utilitarista, que é pregada por aí, que é anunciada por aí, que você vem a Deus, e Deus é obrigado a fazer para você tudo aquilo que você pedir. Você pede, você declara, e Deus vai e faz do jeito que você pediu, e quando você pediu, e como você pediu. E ai do Senhor se trouxer para você algo diferente. E ai de Deus se em algum momento ele demorar muito, você vai começar a praguejar, você vai começar a anunciar aí que o Senhor se esqueceu de você,
de que Ele não está se lembrando da sua prece, de que Ele virou para você as costas, de que Ele já não tem mais tanto poder, como a Bíblia diz que Ele tem. A fé daquele que vai ao Senhor em razão daquilo que Ele tem à mesa, para oferecer no propósito de suprir necessidades. Não quer dizer que Deus não possa fazer. Jesus é o Jesus dos sinais, dos prodígios, mas é aquele que está aqui com o coração agora angustiado na sua natureza humana, clamando ao Pai para o assistir na sua dor, na sua angústia. Deus pode fazer, mas Ele faz segundo a sua vontade. Ele faz do jeito que Ele quer, na hora que Ele determinou, na hora que Ele entende que é certa, da maneira e no caminho que Ele já escreveu com respeito à nossa vida, com respeito aos nossos dias. Então nós não podemos ter aquela fé utilitarista de desejar e orar e clamar e pedir e para que Deus faça do jeito que a gente sempre sonhou, do jeitinho que a gente espera, do jeito que eu planejei, porque se não for assim, Senhor, nem quero. Nós temos que ter a fé que havia no coração de Jesus. Qual é a oração de Jesus? Pai, se possível, passa de mim esse cálice, contudo, faça o quê? A tua vontade. Se possível, passa de mim. Se esse pedido estiver dentro daquilo que é a vontade do Senhor. Se isso que eu desejo, se isso que eu espero, se isso que eu peço está dentro daquilo que o Senhor planejou. Essa é a fé no caráter de Deus, que nos leva a expressar a confiança que temos no Senhor, de que Ele é Pai, de que Ele faz o impossível pelo seu poder que opera em nós, que Ele faz mais do que pedimos ou pensamos, de que podemos confiar nele, porque Ele tem uma resposta para a nossa vida, mas o Senhor vai fazer dentro da vontade dEle. Há um exemplo bíblico de Sadraque, Mesaque e Abdenego, os amigos de Daniel lançados na fornalha de fogo ardente. Uma grande estátua foi levantada por Nabucodonosor, uma ordem dada a todo o povo: vocês vão se dobrar, vocês vão adorar, e aquele que ouvir os instrumentos sonoros e não se prostrar, vão ser punidos, vão ser lançados numa fornalha. E aqueles homens então foram pegos em pé, sem se prostrar diante da estátua, foram levados à presença do rei. Foi-lhes dada a oportunidade de agora ouvir ao instrumento sonoro se curvar, não se curvam. São apresentados diante de Nabucodonosor e eles vão fazer uma proclamação de fé, de confiança do coração daqueles jovens no caráter de Deus, na fidelidade de Deus, no poder de Deus. Eles vão dizer: fique sabendo, ó rei, que o nosso Deus, se Ele quiser, Ele pode nos livrar da fornalha. Nós cremos num Deus assim, que faz o impossível. Se Ele não quiser, nós vamos morrer, mas nós não vamos negar o seu nome, de jeito nenhum. Nós vamos morrer. Assim como esses jovens, tantos outros homens e mulheres têm exercido a fé na sua confiança no caráter de Deus. Não é em razão daquilo que eu quero, não é em razão daquilo que eu acho, não é em razão da maneira como eu entendo que as coisas devem acontecer, mas é em razão daquilo que Deus já planejou para nós dentro da sua vontade. Nesse caso aqui, Deus nos livrou. Em outros casos, Deus recebeu na eternidade. Como eu disse domingo passado, o máximo que podem fazer conosco, quando nos exigem que negue o nome de Jesus, é nos levar à morte. É nos dar carimbar o nosso passaporte para o paraíso, para a vida eterna, para a vida de gozo, para a vida na presença de Deus, onde não há sofrimento, onde não há perseguição, onde não há nenhuma punição em razão de pecados, porque não há pecados. E o crente, ele deve levar em consideração essas coisas. A vontade de Deus é aquela que deve ser exercida por nós. E muitas das vezes, nas situações e circunstâncias que você vive, as respostas e as saídas não dependem de você. Não é em razão daquilo que você tem ou daquilo que você pode fazer. Não é o que você realiza com as suas mãos, para bater depois no peito e dizer: eu me safei dessa. Eu resisti e venci. Diante da noite escura da alma,
Você não pode fazer nada, não é em razão daquilo que você faça, em razão daquilo que você realiza, em razão daquilo que Deus faz por você e em você. Jesus sabia, eu não posso fazer nada por mim, eu vou receber prisão, açoites e morte. Mas depois que eu morrer, há uma promessa do Pai Celestial, e eu confio no caráter de Deus, que Ele há de ressurgir dentre os mortos ao terceiro dia. E o meu nome será um nome acima de todo nome. E todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que eu sou Senhor. Jesus confiava tanto no caráter de Deus, que no momento da sua morte, suas últimas palavras na cruz é: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Você oraria assim, confiaria o espírito, a eternidade da sua vida, o seu viver, nas mãos de um Deus para quem você pediu: me livra dessa, e Ele não livrou. Passa de mim esse cálice, e Ele não passou. O Senhor Jesus é aquele que nos ensina a viver e a exercer a fé correta, se for da tua vontade. Quando Ele ensina Jesus a orar, os discípulos a orar, um pouco antes disso, Ele já faz a oração, que nós chamamos de oração dominical, a oração que Jesus ensina aos seus discípulos, e no finalzinho Ele vai dizer a mesma coisa: tudo seja dentro da tua vontade, dentro do teu querer. A fé genuína é a fé que confia no caráter de Deus. Não é porque eu quero. Não é porque eu acho que tem que ser assim. Não é porque eu entendo que, da maneira como as coisas estão acontecendo, estão gerando muito sofrimento para mim, para a minha família, para os meus amigos, para os meus irmãos em Cristo, para aqueles em favor de quem eu intercedo e a quem eu amo e que eu quero o melhor. E que eu peço também a saída, a solução, mas o Senhor manda prisão, o Senhor manda açoite. Que eu peço a cura, mas vem mais enfermidade. Que eu peço o bom proveito, o bom rendimento financeiro, mas surgem mais contas. Que eu peço a paz na família, mas acontece mais conflito, mais desentendimento. Não importa o que está nos levando à noite escura de alma. O que o Senhor Jesus quer é que entendamos e que exercemos a fé na confiança do caráter de Deus. Deus é bom, Deus é grande, Deus nos conhece. Deus não vai deixar que nos falte o bastante para passar por aquilo que Ele acredita que nós temos que passar, para enfrentar as noites escuras de alma que Ele trouxer à nossa história. Ele vai estar conosco. Ele está dizendo para Jesus: eu não vou te livrar dessa, mas eu vou te amparar, e eu vou te dar força para você passar por essa. Se queremos vencer a noite escura de alma, devemos fazer com a oração que nos fortalece diante da pressão. Todo mundo vai ser pressionado um dia. Jesus estava na mesa com os discípulos, saiu para o Getsemane, e ele se angustia lá em razão daquilo que ele haveria de viver, e chega a dizer no último versículo que lemos: vamos embora, o traidor se aproxima, é chegada a hora, agora é o momento do padecer. Um padecer, um sofrer, um derramar sangue, que ele já havia comunicado aos discípulos quando, comendo com ele da Páscoa, instituiu a Santa Ceia, que nós temos o privilégio de relembrar e de participar também nessa noite. Esse é o meu cálice, meu sangue derramado em favor de vós. Esse é o meu corpo, que é dado em favor de vós, que é entregue em razão dos vossos pecados. Porque se eu não verter o meu sangue, se eu não der o meu corpo, os vossos pecados não encontrarão perdão, vossa luta com o Senhor continuará, vossa aflição de alma há de ser eterna, mas quando eu der a minha alma, o meu corpo, derramar o meu sangue em favor de vós, vocês vão se tornar meus filhos e vão poder gozar da vida eterna, da vida abundante. O propósito de Deus se realiza, a vontade de Deus se cumpre na vida de Cristo e a humanidade é abençoada com a salvação. Salvação para todo aquele que nele crê, porque todo aquele que crê tem a vida eterna. Só a busca de Cristo na oração é para que ele não fraquejasse na hora H. Chegou a hora, Senhor. Estou temendo. Estou tremendo. Estou transpirando gotas de sangue.
Algo angustia profundamente a minha alma. Mas eu não quero fraquejar. Por isso eu te busco. Por isso eu oro. Por isso eu espero no Senhor a força que eu preciso para transpor a noite negra. Para onde foram os discípulos nesse momento? No momento em que Cristo foi preso, no momento em que ele levava os açoites, no momento em que ele carregava a cruz rumo ao Calvário, no momento em que ele estava sendo pregado na cruz, cravos nas mãos e nos pés, para onde foram os discípulos que não puderam interceder por ele, com ele, uma hora sequer? Abrindo um parênteses, esse é até um alerta para nós. Jesus não aceita do cristão, pelo o que esse texto nos ensina, menos do que pelo menos 1 hora de oração por dia. Esse é o mínimo. Nem sequer é a expressão que ele dá. 1 hora, pode vigiar comigo? Mas fechando parênteses, aonde estavam os discípulos, irmãos? No verso 56 desse texto, nós vamos ver que os discípulos acompanhavam de longe. Olhavam de longe, não se prepararam para a hora H. O que fez Pedro quando foi questionado? Tu és um deles. Nós vimos você andando com Jesus. Nós vemos que você é um dos seus discípulos, dos seus apóstolos. Não conheço tal homem, não diga tal coisa, você está enganado, ela está enganada. Eu não tenho parte com esse homem, coisa alguma, nunca tive, não sei do que você está falando. Porque na hora H, na hora da prova, na hora do teste, se amamos, se não amamos, se somos cristãos ou não somos, se sustentamos a fé ou não, fracassamos. Por isso Jesus diz, olha, orai para que não entreis em tentação. Vigiai na oração. Colocai as vossas vidas, as vossas famílias diante do Senhor, na intercessão constante, porque há de vir a prova, há de vir as lutas, há de vir as tentações, e é preciso que você não fracasse, que você não fuja das responsabilidades da sua fé, que você não negue o nome de Cristo com as suas ações, com as suas reações, com as suas palavras, com o envolvimento da sua vida, com aquilo qual Deus desaprova, porque vai fazer opção da sua vontade, em detrimento da vontade de Deus. Para onde você tem ido no momento de provas? No momento da prova dos seus amigos, das lutas que eles passam, devemos nos colocar diante de Deus e buscar no Senhor força para transpor os tempos difíceis, para suportar as dores, se elas existirem, para viver a angústia, mas não pecar contra o Senhor, para ver o nosso irmão ao lado sofrendo, mas não nos distanciar dele, pelo contrário, nos aproximar, quem sabe para ser o ombro amigo que ele precisa, ou apenas para dar a ele a certeza, eu estou aqui com você, você não está só, nós estamos juntos, para o que der e vier, na alegria, nós rimos juntos, nas tristezas, nós choramos juntos. Eu sei que você não pode compartilhar tudo com todo mundo, eu sei que você às vezes não pode falar de tudo para o pastor da igreja, não gostaria, não tem liberdade, não tem confiança, sei lá, mas eu sei que você precisa ter alguém. E não só arrumar alguém, uma pessoa, um amigo, uma amiga, um irmão, uma irmã da sua confiança, mas você precisa falar dessas coisas para Deus. Ainda bem que Jesus podia falar disso para o Pai Celestial, porque Deus deu força para ele transpor o tempo adverso, a noite escura de alma. Ele enfrentou a noite, ele enfrentou a angústia, ele enfrentou os açoites, ele derramou o sangue, ele não perdeu a confiança, ele foi ressurreto dentre os mortos, ele é o Deus que vive e reina para todo sempre. O Senhor deu força, o Senhor o honrou. Humilhai-vos diante da potente mão de Deus, diz a palavra, que no determinado tempo, no tempo oportuno, ele há de exaltá-los. Irmãos, desafios para nós, diante da palavra de Deus e da experiência que Cristo nos transmite aqui. Você tem parceiros de oração? Se não tem, precisa arrumar. Você tem alguém com quem compartilhar a vida, com quem desabafar, para quem contar das suas lutas, dos seus sonhos, dos seus projetos? É preciso que você tenha.
Nós vivemos num mundo com muitas pessoas. Nós temos um certo, determinado número de amigos. Mas nós temos que ter um grupo pequeno, nem que seja pequeno, de confiança. Com quem vamos dividir com cumplicidade a nossa vida. Nós temos que nos abrir para pessoas também. Estender para elas as mãos. Perceber a sua dor, o seu sofrimento, a sua angústia. E quem sabe nos colocar ao lado. Quando você ora, que tipo de fé você manifesta? Aquela que diz, Senhor, eu quero assim, acabou. É para hoje, e é desse jeito, senão não precisa nem me responder. Quando você ora, é aquela fé assim, Senhor, olha, eu sei que o Senhor está ocupado, cuidando de muita gente, inclusive da minha vida, mas o Senhor pode ficar tranquilo que quanto a esse problema aqui, eu vou resolver, eu só quero que o Senhor tape os olhos, porque o jeito que eu vou fazer pode ser que o Senhor não se agrade muito não, eu vou dar o meu jeito na coisa. Eu vou responder à altura. Eu vou mostrar com quantos paus se faz uma canoa. Vou mostrar do que eu sou capaz. Do que o meu nome, do que o meu título pode. Ou então, irmãos, você manifesta aquela fé que confia no Senhor, na fidelidade de Deus, na soberania de Deus e se lança nas mãos de Deus para que seja feito dentro da vontade do Pai. Você tem resistido às pressões, quando vêm os momentos das lutas, quando vêm os testes da fé, quando a vida aperta para valer, quando espreme, você tem resistido, sendo vigilante, sendo obediente, na hora H, na hora da prova, você tem firmado a sua fé, confirmado a sua fé. Todos nós passamos por dificuldades, por perdas, por tristezas, por angústias. Mas o Senhor Jesus nos ensinou como passar por elas, glorificando o nome de Deus em todas as coisas, especialmente nas lutas. É preciso que aprendamos, ou que venhamos a aprender, que aprendamos a passar, a viver a vida nos tempos fáceis e difíceis. O Senhor há de nos sustentar. O Senhor há de ouvir a nossa prece. O Senhor há de dar resposta à nossa oração sincera. Mas exerça a sua fé. Tenha um coração que resiste. Tenha uma alma pronta a resistir às pressões, às tentações. Na hora H. Não negue o nome de Cristo. Não deixe que o nome de Deus seja desonrado por uma atitude sua ou minha. Vamos nos apegar juntos, de mãos dadas uns com os outros, caminhando, trabalhando, rindo, lucrando, colhendo, mas também chorando e sofrendo se for preciso. Deus tem muito a realizar, irmãos. E muitas das realizações do Senhor nos levam a caminhos de sofrimento. Mas se a vontade de Deus para nós é o caminho que nós devemos trilhar, porque é o caminho em que há de glorificar o nome de Deus e há de trazer colheitas saborosas para o reino de Deus junto à terra. Olha o que Deus fez por meio de Cristo na sua ação de obediência. Olha o que Deus tem feito pela vida de muitos irmãos e irmãs que têm obedecido, mesmo vivendo as suas dificuldades, as suas lutas, as suas aflições. Não desiste do Senhor, não negam a sua fé. Ama o Senhor e a vontade de Deus prospera a partir das suas vidas. Através de um penoso trabalho, é verdade. Por meio de lutas, de angústias, de sofrimento, de tristeza às vezes. Mas o nome de Deus é engrandecido e a vontade de Deus é feita. E diz a Bíblia que a vontade de Deus é boa, é perfeita e coopera para o bem daqueles que o amam. Quero convidá-los a interceder, a orar, a buscar o Senhor. A falar com o Senhor com alegria, mas com franqueza, com sinceridade. Sobre a sua dor também. Sobre aquilo que aflige, sobre aquilo que traz ao seu coração preocupação nessa semana. Um teste, uma prova, uma pressão no trabalho, uma conta que já venceu ou está para vencer. A desarmonia do lar, o desentendimento dos filhos, o caminho perigoso que a filha resolveu percorrer agora. Eu não sei. Mas eu sei que o Senhor Jesus nos ensina a buscar na presença de Deus, diante de Deus. Ele tem respostas para nós. Vamos nos colocar em pé, irmãos, e vamos orar. Se você tem um pedido especial, quiser vir à frente, pode vir.
Se você quer apresentar alguma pessoa que passa pelas suas angústias, quer fazer agora como Cristo pediu aos discípulos, intercedei por mim também, orai por mim, quer vir aqui, representar o nome de alguém, pode deixar o seu lugar, pode vir aqui à frente. Quer colocar diante do Senhor as circunstâncias adversas que você enfrenta, que você passa, no seu trabalho, na sua casa, na sua saúde, na saúde de alguém que você ama, vem aqui à frente. É o tempo da nossa intercessão, é o tempo da nossa confiança, é o momento em que manifestamos a nossa fé madura, para buscarmos o Senhor e saber que das mãos de Deus há algo a ser feito, há respostas a serem dadas, há trabalho para ser realizado, e Ele é aquele que trabalha em favor daqueles que o buscam. Quando nós descansamos na noite, refazendo as nossas forças, Deus trabalha a nosso favor, para que o nosso dia de amanhã, a nossa semana seja abençoada. É assim que nós cremos, é nisso que nós confiamos. Por isso buscamos o Senhor, como Cristo fez.